Boa tarde. Inspiração. Em qualquer consideração sobre a mediunidade, não te esquives a inspiração, campo aberto a todos nós e no qual todos podemos construir para o bem, assimilando o pensamento na esfera superior. Não vale fenômeno sem proveito. Um homem que enxergasse num vale de cegos, sem diligenciar qualquer auxílio aos irmãos privados da luz, não passaria de uma lente importante entregue a si mesma. Aquele que conversasse numa província de mudos, fugindo de prestar-lhes concurso na reconquista da fala, assemelhar-se-ia tão somente a uma discoteca ambulante. Quem se locomovesse à vontade numa terra de paralíticos, negando-lhes apoio para que readquirissem a herança do movimento, seria para eles uma ave rara e anormal, agindo em forma humana. A pessoa que ouvisse numa ilha de surdos, desertando da cooperação fraterna para que reaprendessem a escutar, seria apenas uma registradora de sons. A criatura que ensinasse lógica e conduta numa colônia de alienados mentais e não procurasse um meio, ainda que simples, de amparar-lhes o retorno à razão, estaria entre eles como arquivo de máximas inassimiláveis. Não te asseveres incapaz de servir, porque te falte mais ampla incursão no inabitual. Recurso psíquico sem função no bem é igual à inteligência isolada ou ao dinheiro morto, excelentes aglutinantes da vaidade e da sovinice. De toda ocorrência, observa o préstimo. E certos de que o pensamento é onda de força viva que nos coloca em sintonia com os múltiplos reinos do universo. Busquemos a inspiração do bem para o trabalho no bem que nos compete, conscientes de que as maravilhas mediúnicas, sem atividade no bem de todos, podem ser admiráveis motivos a preciosas conversações entre os esbanjadores da palavra. Mas, no fundo, são sempre o exclusivismo de alguém, sem utilidade para ninguém. Boa tarde. Cheguei na hora. Então, nós vamos fazer uma prece, elevando os nossos pensamentos ao nosso Pai amado, a Jesus, nosso irmão querido, que nos trouxe esses ensinamentos, a luz onde possamos seguir. Agradecemos a equipe coordenadora deste grupo, que está sempre conosco, nos amparando. Obrigada, Pai, por estarmos mais um dia nesta casa. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoe, Pai, as nossas ofensas, à medida que perdoamos quem nos ofende. Não nos deixe cair em tentações. Livra-nos, Pai, de todo mal, que assim seja. Que a paz do nosso Mestre continue conosco, que assim seja. E a Márcia agora vai nos transmitir o estudo que ela preparou. Ver se eu aprendi. Aprendi? Boa tarde a todos. Nós vamos falar hoje sobre atitude e formalismo da prece. Então, eu estava aqui fazendo a prece agora. Vamos puxar aí pela memória, né? Como que foi essa sensação gostosa? O que foi a prece? O que foi fazer essa oração? O que ela significou para cada um? Então, é um pouco disso que a gente vai falar hoje, né? Atitude, porque partiu da gente uma vontade. E formalismo, assim, será que tem que ter algum formalismo? Será que cada um pode fazer do seu jeito? Então, esse é o assunto que vai ser trazido hoje. A prece tem um objetivo. E qual que é o objetivo? Olha lá, ó, elevar nossa alma a Deus. Então,
Vamos pensar o quanto que a gente teve que desligar desse nosso mundo aqui agora para nos elevarmos a Deus, né? Nós somos o filho, ele é o pai. E ele é importante a prece que nos liga até ele. Então, fala de fazer nossa comunhão com Deus. Eu sempre achei interessante essa palavra, que a gente escuta muito em algumas religiões, fala em comunhão. Aí eu fui procurar saber o que é comunhão. O dicionário fala que comunhão é isso daí, é uma participação em comum. Comum com quem? Do filho com o pai. Nós somos o filho, então a gente vai se ligar ao pai, a Deus, né? E a gente vai procurar o quê? A uniformidade de ideias, de opiniões. Então, nós vivemos aqui, no mundo material, no mundo terrestre, que acaba ficando mais difícil, mais pesado. Então, na hora da prece, a gente nos eleva, a gente fica leve, fica solto, e vai se aproximar a Deus, que é o nosso Pai. Aí a gente vai fazer a nossa troca de opinião, né? Muitas das vezes a gente leva muitas queixas, com certeza, né? O tanto que a nossa vida aqui é difícil, porque o salário, as dificuldades do dia a dia, de relacionamento, sempre estão ali, né? Atrapalhando a nossa vida, parece que tudo complica e a gente cansa daquilo tudo. Aí a gente tem um momentinho, deita lá, ou não, deitando, sei lá, se ligando a Deus, né? Por qualquer facilidade que cada um tenha, e entra em contato com esse Deus. Nossa, com esse Deus, com Deus, né? Com o nosso Pai. Então, quando a gente entra em contato, a gente se eleva, a gente esquece aqui as nossas dificuldades, né? Os nossos problemas, e vai buscar outras paragens. A prece nos aproxima de Deus, que é o nosso objetivo maior, né? Chegar a Deus, porque a gente foi criado simples e ignorante, mas vamos chegar na angelitude. Então, não adianta a gente querer escapar dessa. Então, já que vai ser assim, então vamos fazer da melhor forma, vamos fazer com amor. Então, o que é mais? Orar, o que é mais? Estabelecer correntes. Porque, nesse momento, muitas das vezes eu vou dirigir meu pensamento a Deus, mas aonde vai chegar esse meu pensamento? Onde vão chegar essas trocas de opiniões? Provavelmente aos bons espíritos, né? Que também são filhos de Deus e estão numa escala evolutiva mais evoluída que a nossa. Então, eles vão ter condição de interceder por nós. Então, a gente vai estabelecer ali a corrente com ele, né? Trocar as nossas ideias, nossas opiniões com esses espíritos, e através da intuição, que foi lido no livro Laciário dos Médiuns, né, que falou da intuição, a gente vai receber a intuição e vai se encher desses fluidos para tocar a nossa vida. Tem uma parte também que está no Evangelho, que Kardec coloca como a prece é uma necessidade universal. Uma vez que nós todos vamos, isso está desde a nossa criação, que nós vamos chegar à angelitude, então a gente tem necessidade de se ligar, né, a Deus, que isso também explica a questão da religião, né, que é a ligação, né, com Deus. O homem se eleva e entra em comunhão com Deus. Nós já estudamos também um pouco sobre os fluidos. Então, nesse momento da prece, a gente vai fazer a manipulação dos fluidos. E vamos pensar uma mãe aí que está com o filho doente, nessa hora ela pensa ali na doença do filho, ela tem condição de manipular esses fluidos e procurar melhora para o filho dela, né? Ou pessoal, às vezes eu estou com um problema, nessa hora eu vou me elevar, eu manipulo os fluidos, ou pelo menos eu consigo pedir ajuda a esses bons espíritos, eles me ajudam, a gente faz uma troca, e aí eu vou procurar melhora dos meus sintomas até físicos, né? E é onde que está falando ali da manipulação dos fluidos. E a prece é uma expressão de sentimentos que alcança a Deus. E em Deus a gente vai buscar o que? O amor, que fala que é o sentimento por excelência, né? Que Jesus veio trazer para todos nós há pouquinho tempo, né? Mais de 2000 anos.
E a gente ainda tem dificuldade para aprender, para amar uns aos outros. Experiência, eu falo assim de mim, o quanto que é difícil a gente disciplinar e compreender o amor. Mas quando a gente compreende, a gente vai embora. Essa é a nossa facilidade, né? Então, lá, quem ouve as nossas preces? Tem alguém lá. Ó, eu toquei o telefoninho e alguém me ouviu. Como eu falei, a gente vai dirigir nossas preces. Eu procuro sempre dirigir ao espírito assim, que eu imagino que está numa condição melhor que eu. Eu vou já em Deus, que é o nosso Pai, e Jesus, que é nosso irmão. Eu falo assim, nosso irmão maior, que já está mais tempo aí, que ele pode nos ajudar. Também a gente sabe que tem os colaboradores. Eu não esqueço quando eu fiz Coen, que eu encontrei com a Shirley, né, agora, e foi outro dia desses, e o Antônio Carlos falava assim, está com dificuldade? Pensa lá na casa, pede para o grupo do Luz e Amor. Muitas vezes eu fiz isso, e eu fui socorrida, né? Então, assim, quem ouve? Com certeza eu entrei em sintonia com os irmãos aqui da casa, e eles me ajudaram, né? E para quem que eu posso orar? Como eu disse, orar para Deus, orar para Jesus. Tem gente que fala assim, às vezes, mas eu oro para o santo tal. Não tem problema, né? Só que tem pessoas que pensam assim, eu vou orar porque meu pai já desencarnou, então meu pai agora está na condição de ajudar. Às vezes, a condição que meu pai está lá no plano espiritual, ele está precisando de tanto ajuda quanto eu. Não posso falar mais nem menos, que eu não estou aqui para julgar. Mas, assim, ele pode estar precisando de tanta ajuda quanto eu. E ele vai ficar num sofrimento muito maior de vir ajudar. Então, assim, orar para um ente querido não tem problema. Agora, pedir para ele, fazer essa evocação de pedir para ele nos ajudar, a gente entra num caminho complicado. Porque, às vezes, ele está precisando de ajuda tanto quanto eu. E eu estou sofrendo aqui e ele vai sofrer lá. Então, assim, orar por eles, mas não para que eles venham nos socorrer, né? Olha lá, eu falei lá, as preces para os entes queridos. De novo, né, que a prece é uma manifestação da alma. E por que destituída de formalismo? Tem uma passagem no Evangelho que conta dos fariseus, uma história do fariseu e publicano. Aí que ele chega lá e fala que ele era importante, é o fariseu, né? Ele chega, ele fala que ele estava rezando, ele fala em voz alta, que ele vem trazer... Eu não me lembro muito, eu não sou boa de recordar certinho, mas eu lembro que ele fala lá em voz alta, fala muito, gesticula. O publicano entra na dele quietinho, e faz a oração dele e pronto, vai embora. Então, assim, não precisa. Que a prece, ela para ser ouvida, para chegar a Deus, ela tem que vir aqui, do sentimento. A gente fala aqui, né, porque a gente ponta o coração, né, porque o coração a gente imagina que é a sede do sentimento. Então, assim, quando a gente se aproxima através desse sentimento, fica mais fácil a gente se ligar a Deus, né? E a força do pensamento, né? O nosso pensamento, ele tem uma força que eu falo assim, eu brinco muito com o meu marido, falo assim, ele não tem ideia da força do pensamento dele, eu não tenho ideia da minha força do meu pensamento. E ela é muito importante na hora que a gente está passando um momento difícil, se ligar pela força do pensamento. A gente cria até plasma lá, os fluidos, a gente manipula ali, pedindo essa ajuda. Provavelmente a gente vai ter mais facilidade de fazer isso aí com coisas difíceis, coisas ruins. Quer dizer, eu estou no buraco, minha autoestima está lá embaixo, aí é fácil da gente puxar. Mas, assim, pede para elevar uma qualidade sua, né? Então, é mais difícil. Então, assim, procurar se policiar. Então, eu devo fazer o quê? Não precisa de ter formalismo e ter a força no pensamento, né? Ter certeza que no coração que vai chegar a Jesus, que vai chegar a Deus, esse nosso pedido, e a gente vai conseguir pelo menos o que a gente precisa, né? Que muitas das vezes não é o que a gente quer. Aí, todos nós vamos procurar lá no Evangelho. Eu estou acabando de falar assim, não precisa de ter uma fórmula.
Aí no Evangelho, lá no final, tem a coletânea de preces. Quando eu me preparei o estudo, eu achei muito interessante quando a Eunice veio aqui há 2 anos, e ela falou sobre a coletânea de preces. Não tinha caído a ficha, a gente fala tanto em não ter formalismo, né? Então, para que a coletânea? Explica lá, ó. Existe para aplicação dos princípios morais da doutrina. Então, toda prece que vocês for pegar lá no Evangelho, tem um preâmbulo. Nesse preâmbulo, está explicando ali, tem uma breve explicação que vai esclarecer tanto os nossos deveres e vai esclarecer do porquê que está se fazendo aquela prece. Tá? E os Espíritos também colocam que, às vezes, a gente não encontra as palavras, a gente acha que do jeito que eu vou falar não vai chegar a Deus, não vai chegar a Jesus. Né? Nós ainda vivemos muito sob essa condição, de achar que nosso jeito de falar não vai chegar até Deus. Né? Então, essa é uma outra razão de ter a coletânea de preces. Né? Que é para quem tem dificuldade. Às vezes não consegue encontrar as palavras e às vezes a gente está com tanta dificuldade ali interna que você não consegue realmente achar essas palavras para poder falar. Então, vai lá, pelo simples fato de você abrir o Evangelho, ler ali aquele preâmbulo, a gente já começa a despertar, aquecer, aí depois faz a prece, pronto. Bom, aí é um pensamento, ó. A diversidade das fórmulas não deve estabelecer nenhuma diferença entre aqueles que creem ou descreem de sua eficácia, e menos ainda entre os adeptos do Espiritismo, pois que Deus aceita todas as preces, desde que sejam sinceras. Então, se vier do coração, aí liga ali com a força do pensamento, pronto, vai embora. Então, assim, para Deus não tem formalismo da prece. Não tem que ser prece tal de tal jeito, não tem uma religião que é melhor ou não, sabe, em relação a alguma prece, certo? Deus ouve a gente, né? Não importa ali se as criancinhas, não importa se eu que me liguei ao pensamento a Deus de outra forma, né? Aí está colocando lá, o menininho está pensando e Jesus já veio atendê-lo, né? Só que tem um porém. A prece, ela pode nos ajudar em diversos aspectos, mas ela não oculta nossas faltas. Então, assim, se eu fiz uma coisa, vou falar errado, mas assim, que não foi legal, que não foi uma boa coisa, não adianta eu fazer a prece que vai tampar aquele buraco ali, aquele erro que eu fiz. Mas se eu errei, é porque eu tentei. Aí eu olho para o meu erro, para o meu defeito, e vou em busca da melhora. E muitas das vezes a gente pede perdão para Deus. Se todo mundo for lembrar do Pai Nosso, né, ele foi feito aqui, tem uma parte lá que fala assim, perdoa as nossas dívidas, mas aí vem a condição, assim como perdoamos os nossos devedores. É assim que a gente vai encontrando o perdão para os nossos erros, para as nossas dificuldades. É através de ir perdoando o próximo, aquele que está do nosso lado, que geralmente é o que mais atrapalha a gente, que a gente mais atrapalha ele, é aquele que está próximo, né? Então, através disso. Mas como que eu vou conseguir tudo isso? Como que eu vou saber que sou eu que estou atrapalhando ele? Porque, assim, que ele está me atrapalhando, isso não importa. Mas, assim, através do autoconhecimento. Então, a questão que a gente aprendeu nas últimas aulas, falando sobre o relaxamento, a importância de saber como que está meu corpo, né? Como que eu estou sentindo esse corpo, o que eu estou carregando, né? As minhas dores, as minhas dificuldades. Isso é o autoconhecimento. Isso a gente consegue através de como? Da meditação, do relaxamento. Hoje em dia, assim, existe uma gama de CDs, tem até pela internet a gente baixa, legal falar que baixa da internet, mas tudo bem. Mas vocês podem ouvir pela internet para fazer esse relaxamento. Porque nesse instante do relaxamento, a gente vai aprendendo a nos conhecermos. E a gente, se conhecendo, a gente vai saber a hora que a gente erra.
Então, tem que ter alguma postura para orar? Não precisa de ser decorada. Embora, assim, que eu lembro desde quando eu era criancinha, para mim foi uma maravilha rezar o Pai Nosso. Eu estava passando por dificuldade, eu tinha pesadelo, o Pai Nosso, até sonhando, eu sabia ele de cor. Então, assim, me ajudava, porque eu fazia aqui dentro, eu tinha muito medo, então eu fazia o Pai Nosso. Então, assim, ela não precisa de ser decorada. E ela tem que vir do pensamento, do coração, do sentimento. Então, liga os dois e faz. E a prece, ela é íntima. Porque a minha prece é de um jeito. A da Sueli é de outro, da Merli é de outro, da Simone é de outro. Cada um de um jeito. Então, ela é íntima, né? Eu falei, é pelo pensamento e pela vontade. Então, a gente, às vezes, escuta falar da vontade, mas o que é a vontade? A gente pôr em ação aquele desejo que a gente tanto quer, né, que aconteça. Então, utilizar dessa vontade, desse pensamento, com essa força disso, para fazer a prece. E ter certeza que, quando a gente consegue, pelo pensamento e pela vontade, se aproximar ali de Deus, a gente extrapola essa estrutura corpórea, o corpo físico aqui, né? A gente vai além dele. Né? De novo, ela, se for ardente e sincera, ela chama os bons espíritos. Né? E também não precisa ser só para mim, né? É legal que a gente faz a prece, pode fazer a prece pelo outro. E aí esses bons espíritos vão atender essa outra pessoa. E com certeza vão dar bons pensamentos. E ele vai melhorar, principalmente o eu dele, né? O eu, quando eu falo assim, ele enquanto espírito, enquanto alma que ele está encarnado. E melhora do corpo, de outros problemas, é uma consequência, né? Então, falo de novo, que a prece ela é do coração. Que a dos lábios ali vai ser decorada, não vai resolver. A prece ela tem que ter algumas qualidades. É interessante que fala assim, que ela tem que ser precisa e objetiva. Então, eu tenho que saber o que eu quero. Isso tem que estar claro para mim. Porque, às vezes, eu vou lá e começo a falar, mas nem eu sei o que eu quero. Então, tem que ser claro. Eu vou pedir ajuda de uma pessoa para algum fato sim, específico. Então, eu tenho que ser claro. Tem que ser inteligível. Não adianta eu falar uma coisa que meu pensamento não está conseguindo entender, aí meu sentimento não vai traduzir aquilo. Então, assim, ela tem que ser compreendida. Então, assim, não adianta eu ficar aqui, aprender uma prece aqui em outra língua, vamos supor em inglês, eu vou aprender, vou começar a falar aqui, eu não sei o que eu estou falando. Então, assim, eu preciso saber do que eu estou falando. Nesse instante da prece, a gente eleva os nossos sentimentos. Então, é comum a gente estar numa reunião e falar assim, vamos elevar os nossos sentimentos. Só quando a gente só da gente falar isso, a gente já eleva os pensamentos. Então, mesmo que for assim para falar, mesmo que você não acredite que se eleva, fala que nesse momento você se eleva e você aproxima de Deus. É que aí são sentimentos elevados. Novamente, ela tem que ser clara e simples. Não precisa de ter formalismo, não precisa de falar palavras bonitas. Né? Concisa e pontual. Né? Que reforça de novo a questão de ser clara, de ser pontual, de ser precisa. Então, assim, não precisa de falar muito. Tem que se falar o necessário. Aí eu vou contar uma historinha do Zé. O Zé, eu vou contar a historinha que eu sei já, né, que vai ficar difícil de eu ficar lendo, do Zé. Do Zé? Do Gerson? Não, esse é do Zé, não é do Gerson, não. O Zé, todo dia, meio-dia, ele parava de fazer o que ele estava fazendo e procurava uma igreja, uma capela, perto ali de onde que ele estava. Entrava, ficava 1 minuto e saía. Essa capela tinha muitas coisas de valores. Né, que se a gente for reportar na história, né, antigamente a igreja tinha muitas coisas, peças de valores. E o sacristão estava incomodado com aquela história. Aí o sacristão foi questionar ele, né? Ele falou assim, mas o que você vem fazer tão rápido aqui e volta tão rápido para trás? Ele falou, não, é que eu não sei falar palavras bonitas. Então eu venho aqui e falo só aquilo ali, ó.
Oi, Jesus, eu sou o Zé, vim te visitar. E vou embora fazer meu trabalho, porque assim, eu não sei falar palavras bonitas. Aí o tempo passou um pouquinho, o Zé sofreu um acidente e foi para o hospital. Aí esse hospital era tinha a pessoa, a enfermeira ali que cuidava dele, ficou incomodada, porque ela percebeu que o quarto do Zé sempre tinha gente que estava com dificuldade de ir lá procurar o José. E chegava lá, o mesmo José doente, ele estava feliz, ele estava de bem com a vida. Aí ela falou assim, eu queria saber o que está acontecendo, né? Por que você é tão feliz, porque você consegue transmitir tanta coisa boa. Aí ele falou assim, que todo dia, meio-dia, tinha uma pessoa, sentava lá uma pessoa que vinha visitar ele, naquela cadeira. Ela olhou para a cadeira e falou assim, mas a cadeira estava sempre vazia, né? Aí quem é que vinha visitar, né? Não podia ser outro, né? Jesus, que vinha lá e falava, oi Zé, eu sou Jesus, vim te visitar. Então, assim, vem comprovar mais uma vez, a gente não precisa de ter formalismo, precisa de ter palavras bonitas, né? É ter a vontade que vamos chegar lá. Muitas das vezes, da prece, ela serve para a gente criar o hábito. E eu falo assim, hábito ruim, uma vez que a gente faz, a gente pega. Hábito bom, nossa, se repete não sei quantas vezes, e olha que é difícil. Eu trabalho com educação infantil. Gente, é complicado de se fazer entender que é preciso escovar dente. Você fala assim, é uma coisa tão assim, simples, né? Escovar dente, você colocar na cabeça ali. Eu vou falar só das crianças, né? O quanto que é difícil, assim, delas entender da importância de escovar dente, que o dente ela vai ter, assim, a vida toda. Então, assim, mesmo que se apresse, tá difícil ali, pega o livrinho, abre o evangelho, faz a prece ali, mesmo que seja decorada. Porque só para a criação de hábitos já está de bom tamanho, que a gente já conseguiu muita coisa. E é lógico, o exercício de elevar o nosso pensamento, elevar os nossos sentimentos, a gente vai cada vez mais se fortalecendo, né? Se Deus sabe o que eu preciso, para que eu vou orar? Deus realmente sabe o que eu preciso. Mas a gente está trabalhando até a nossa humildade para chegar lá. É o autoconhecimento. Então, peraí, eu preciso disso, eu vou lá e peço. Só que eu tenho que pedir e ter a consciência que vai caber a Deus o que Ele vai me dar. Porque, às vezes, o que eu quero que Ele me dê não vai me atrapalhar até perder uma encarnação inteira, né? Às vezes eu peço, eu quero ganhar na loteria, porque eu vou ajudar isso, aquilo. Eu ganho na loteria, não lembro de ninguém mais, né? Vou viver minha vida. Então, esse é um dos motivos pelo qual a gente tem até que saber o que a gente quer pedir, né? E também para nos alertarmos como que a gente se porta perante a fé. Então, assim, eu tenho a fé, o que é a fé? É a certeza, é saber mesmo que eu vou conseguir aquilo, né? E também, nesse instante, a gente pode ter certeza que não é só a prece, não é só falar ali com Deus que a gente vai receber ajuda, né? Eu preciso lá. Tem uma historinha interessante que fala de uma ilha, e a ilha estava sendo inundada, né? Aí o homem fala, não, Deus vai me salvar, né? Eu acredito em Deus, Deus vai me salvar. Aí vem um barco e fala assim, vamos embora, né? Porque a ilha está sendo inundada, vamos embora. Ele fala, não, Deus vai me salvar. Aí ele já está assim, a água já estava subindo na ilha, ele sobe lá para o monte mais alto, passa o helicóptero, fala assim, vamos, sobe aí na escada, vamos embora, a gente vai te levar. Ele fala, não, Deus vai me salvar. Aí, é lógico, aí ele inundou, ele desencarnou, chegou lá, ele falou, ai Deus, fiquei te esperando, você não foi me salvar? Aí ele falou assim, espera um pouco, eu mandei 2 para te lá te salvar, você não foi? Então, assim, nós temos também que estarmos atentos, né, e fazer alguma coisa, né? Deus não muda a ordem da natureza. Porque senão, assim, um vai pedir isso, outro vai pedir aquilo. Então, a gente ter consciência que Deus ele não muda essa ordem. São as leis naturais e isso ele não vai mudar.
E é o que eu falei, ela, às vezes é um grande bem, às vezes não é só nosso, às vezes vai até o bem coletivo ali, até eu falo assim, das pessoas ali que estão convivendo comigo, né, naquele mundo, nossa família. Aí tem uns tipos de prece: louvar, agradecer e pedir. Eu tenho muita dificuldade de falar assim, a questão do louvar. Eu acho muito bonito, mas até para entender é difícil. Então, eu falo o que é louvar. É reconhecer a grandeza de Deus, né? A sua presença em nossas vidas, saber que Ele está ali do nosso lado, saber que Ele é nosso apoio maior, e encontrar nele essa força. Então, louvar é exercitar a confiança. Então, assim, a hora que eu estou louvando, eu estou exercitando essa confiança em Deus, né? O que mais? Pedir. Eu posso pedir ajuda, eu posso pedir um conselho, eu posso pedir que Deus vai dar o que eu estou precisando. Mas a Lai fala das nossas fraturas morais, que são as nossas dificuldades, né? Meus problemas. Eu posso até pedir para Deus me ajudar, libertar dos meus sofrimentos, mas é mais até interessante pedir para que Ele me dê coragem para vencer essas nossas dificuldades, esses meus sofrimentos. Porque são coisas que vai ser para o meu engrandecimento, né? Então, a pedir-se, a abrir-se às bênçãos divinas. Aí tem esse quadro aí, é do pintor Roland Hunt. E é uma figura de Jesus com uma lanterna na mão esquerda, batendo numa porta com a mão direita. Aí chegou um crítico e falou para o pintor assim: esse quadro não está terminado. Ele falou assim: está sim. Ele falou assim: faltou você pintar a maçaneta. Ele falou assim: acontece que esse quadro representa o coração humano e a maçaneta está do lado de dentro. Então, a nossa maçaneta está aqui dentro do nosso coração, aqui fechada aqui dentro. É nós que temos que abrir. Então, através do pedir, do autoconhecer, a gente vai se conhecendo e vai, né, se transformando. E agradecer. Às vezes a gente pedir sabe fazer muito, mas agradecer é mais difícil, né? Agradecer o quê? Vamos pensar, a gente já acorda de manhã, o sol já está lá, que seja uma chuva que também é benéfica para a terra, para nós, para limpar o ambiente, para purificar o ar. A gente dificilmente lembra de agradecer. E agradecer-se é sintonizar-se com o positivo. Nós precisamos de sintonizar com esse positivo para seguir para frente, né? Para seguir adiante. Está acabando meu tempo, tá aí? Olha lá, a eficácia da prece. A intenção é tudo. Sinceridade e humildade são as chaves. Então, eu tenho que ser sincero e humilde e ter certeza que ali a minha atitude vai ser tudo. Quando eu estabeleço essa prece através de um diálogo natural, tranquilo, calmo, flui igual José. Chegava lá: Zé, eu vim aqui te visitar. Pronto. Ele conseguia transmitir tudo nessa simples frase, né? E fala que o essencial não é orar muito, é orar bem. Então, quando ele falava: Zé, eu estou aqui, Jesus, eu estou aqui, quer dizer assim, eu estou pronto, eu estou aqui para servir, eu estou aqui para fazer o trabalho que eu me propus. Então, sabe, ele chegava lá de corpo e alma inteiro. Aí a gente pede e logo já vem, né? Os sentimentos, as luzes, né? Toda essa sintonia boa. E, para encerrar, eu trouxe aí Lucas, capítulo 11, versículo 9, que ele fala: eu vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Então, assim, nós precisamos de procurar, de estarmos abertos ali na prece e ter certeza que quando a gente se propor nessa
se colocar nessa posição de humilde, chegar até Deus, com a força do pensamento, do sentimento, do nosso coração, que para mim sentimento eu não consigo desligar de coração, a gente consegue fazer a prece com atitude, que é o que a gente precisa, né? Que ela deve ser com atitude, com a certeza aqui dentro, interior, que a gente vai conseguir o que a gente precisa, principalmente. É isso que eu queria falar. Sábado que vem eu estou aqui.